Oi, eu sou Maria Jéssica. Eu me chamo Mavis. Eu me chamo Marcos e você está no Fala Universitário. Esse podcast é um trabalho avaliativo da disciplina Prática de Leitura e Produção de Texto da professora Mônica Nóbrega. Fica ligado e continua. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui com um novo episódio aqui do podcast Fala Universitário. Estamos com uma convidada super especial, que é a professora Iguaciara, que nada mais, nada menos, ela tem a formação acadêmica na graduação em Psicologia, né, formação em licenciatura, pela Universidade Federal da Paraíba, mestre em Educação, doutora em História, e também ela é pós-doutora em Sociologia, que fez a universidade lá em Valência, na Espanha. E hoje a gente vai ter esse bom diálogo com a professora Iguaciara, com sua visão, né, totalmente universitário, entre nós, com as concepções marxistas. E aí, professora, como a senhora está? Bem, graças a Deus, tudo bem. Um pouco tensa, nervosa? Não. Tranquila. Acho que quem opta pela vida de professor não fica mais tenso, não. Fiquem à vontade. Então a gente vai trazer aqui a primeira pergunta, que eu vou pedir para a nossa professora ela introduzir a concepção marxista de uma forma breve. Ok. Sempre que a gente discute a concepção marxista, é importante entender que o Marx ele não constrói uma teoria para a educação, né? Ele constrói uma teoria de abordagem gigantesca, né? Porque tem uma abordagem sociológica, história, filosófica, econômica, sobretudo, né? Ele escreve, né, muito mais numa linguagem economicista do que numa linguagem educacional, mas, claro, pela amplitude da teoria dele, se aplica muito bem a educação, né? E aí como se aplica a educação? Porque, na verdade, você discute os modelos sociais dentro de uma perspectiva de uma sociedade de classes. Essa é a visão marxista, ou seja, ele concebe a análise do Estado a partir desse. Que Estado é esse? É um Estado dentro da lógica capitalista. E ele começa a discutir as relações que se estabelecem entre as classes sociais, entendendo a realidade dividida, né, em interesses burgueses e interesses proletários. Então essa é um pouco, se é que se pode fazer uma síntese, né, em alguns poucos minutos de Marx, seria isso. Então a gente sempre que trabalha com Marx na perspectiva da educação, a gente tenta aprender os conceitos marxistas para tentar melhor compreender a realidade educacional. É um pouco isso aplicar os que a gente conceitos faz. dele dentro da educação, então. Exatamente. Ele não escreve para a educação, mas é possível você entender ele em todas as relações sociais, né? Você aplicar Marx ou entender a amplitude da teoria de Marx em todas as perspectivas da sociedade. Existiu uma relação entre pessoas, essa relação ela é permeada por uma lógica capitalista. É isso que ele vai dizer, né? Então, por isso que fica mais... não é fácil aplicar Marx, né? Nunca é fácil. Mas é esse exercício, esse movimento que a gente tenta fazer. A escola meio que tenta delimitar o que vai ficar na superestrutura e o que vai ficar na infraestrutura. Isso. A lógica da escola é uma lógica classista, né? Você tem escola para preparação de mão de obra e escola, modelos escolares para preparação da classe dirigente. É um pouco isso. Então, essa lógica do sistema, né? E a lógica do modo de produção capitalista, ela está impregnada na sociedade de uma maneira geral. E a escola faz parte dela. Né? Não é que a escola, a sociedade vai ter que fazer um exercício para adentrar a escola. Não, a escola é parte da sociedade. Eu costumo dizer, tudo que tem na sociedade, ela está micro-representada na escola. Os poderes, né? a exploração, as desigualdades, está tudo dentro da escola. Né? As mazelas e também as características. Está tudo na escola. Qual a visão de Marx sobre como as universidades e as escolas públicas, como se reflete a visão de Marx sobre as universidades e as escolas públicas? Veja, essa é uma discussão ampla, né? Tem que ser, tudo que envolve escola é amplo, né? Não tem como. Mas veja, a gente tem sido, né, muito bombardeado para, como se a gente representasse, né, núcleos marxistas dentro das instituições. Né? Claro, as concepções sociológicas da sociedade, elas estão também nessas instâncias. A universidade é a instância do pensar, do construir teoricamente. E claro que essas teorias elas estão subjacentes às instituições. Né? Não consigo entender a universidade como um reduto puramente marxista, porque a concepção da universidade é múltipla. Né? Ela não pode ser o lugar de um só. Né? Ela não é o lugar de uma ideologia só. Ela não é o lugar de um pensar único. Ela não é. Ela é o lugar da pluralidade de pensamento.
Então, o Marx está na universidade? Sim. Ele está na escola? Sim. Ele nos ajuda a pensar a escola? Sim. Ele ajuda a pensar a universidade? Sim. Por exemplo, como é que se discute precarização do trabalho docente sem ter a imersão marxista? Não dá para fazer isso. Como é que se discute desigualdade entre acesso, permanência e êxito acadêmico sem você discutir as bases da sociedade capitalista? Você não tem como. Então, não é que o Marx está na escola. O modelo capitalista está impregnado na sociedade. Está nas relações afetivas e está na escola. E aí, claro que se lança a mão do Marx para entender a escola. Né? Você lança a mão de vários autores para entender a escola. Mas o pensamento da universidade, ele não é direcionado a uma só ideologia. Mas, claro, me pergunta, tem uma ideologia dentro da universidade que é a ideologia hegemônica da sociedade? Também tem. Né? Há uma hegemonia dentro da universidade. Como esse pensamento é múltiplo e é diverso, você tem o predomínio de pessoas que estudam e trabalham uma lógica que é diferente da lógica de mercado. A universidade trabalha uma lógica diferente. Né? Quando você intercala ensino, pesquisa e extensão, associa esses três elementos, eu estou dizendo para você, eu não quero formar só mão de obra. Eu quero formar um pesquisador, eu quero formar alguém que é preocupado com a realidade social. Então, a universidade é o lugar do pensar uma sociedade mais justa. Como? Colocando modelos teóricos e metodológicos de aplicação do conhecimento. Então, não tem como não ser, não é? O lugar do pensar, mas é o pensar múltiplo. Né? Eu me recuso a aceitar a ideia de que a universidade, por exemplo, tem a lógica que as pessoas querem impregnar. A gente doutrina pessoas. Não, a gente forma pensamento crítico, porque é múltiplo. Você só doutrina quando forma pensamento único. E se você não tem uma ideologia única na universidade, em lugar nenhum da sociedade você tem essa ideologia única. Mas, claro que ela é muito contaminada pela ideologia dominante da sociedade. Por exemplo, quando eu digo, eu quero que meu filho estude muito para entrar num curso que ele tem mercado de trabalho. Lógica pura do modelo capitalista. E ela está dentro da universidade. Então, essa lógica hegemônica de mercado, ela está na universidade. Mas ela também tem no mesmo espaço, como esse espaço é contraditório, e aí eu estou sendo bem marxista quando eu digo isso, quando esse espaço é contraditório, essas contradições levam exatamente à existência de pensamentos contrários àquela ideologia dominante. Porque ele tem na sociedade também. Né? Você tem o pensamento dominante e tem o contra-hegemônico, ou aquele pensamento que é contrário àquela ideologia que está dominando. Da universidade também, ela não é parte da sociedade. Né? Então você vai ter pessoas defendendo a lógica de mercado, que eu tenho que escutar o mercado para saber que profissional eu vou formar, e vai ter gente que diz assim, não, eu tenho que preparar para o mundo do trabalho, mas um indivíduo crítico, e não um indivíduo que colabora com esse mundo do trabalho para ele ser mais perverso ainda. Então é um pouco, mas esses dois momentos, esses dois elementos, eles estão na universidade, né? Estão em todos os lugares. É até essa visão naturalizada, vocês estão assistindo agora, a gente colocou alguns prints de algumas escolas aqui de João Pessoa, tendo essa parceria com algumas empresas como a IC. Aqui a gente tem essa parceria entre empresas com a escola, com essa visão na legenda, como vocês estão também enxergando aí, de crescimento, planejar o futuro, trabalhar, estudar, tudo mais, e ter realmente essa independência financeira desde o início da escola. Essa naturalização, assim, a senhora acha que a escola vai já conseguir implementar mais essa naturalização? Ou vai ter um momento onde a escola vai cansar desse reflexo? Veja, essa lógica de mercado, ela não está impregnada só na escola. Né? Você tem, por exemplo, nas famílias isso está impregnado. Na sociedade em geral. Na sociedade em geral. Então, se ela está na sociedade, volta àquela afirmação, ela está na escola. Né? O que é que vai acontecer? As pessoas estão, eu vou usar uma expressão, né? Coisificando tudo. Tudo está virando mercadoria. Tudo. Não sou eu não digo isso sozinha. Não é igual a senhora que está dizendo aqui, né? Tem vários autores que dão suporte a isso, né? Tudo está virando mercadoria. Por quê? Porque tudo passa muito rápido. Tudo. Hoje você fala em dinheiro sem se referir ao papel moeda. Né? Há 50 anos atrás isso era impraticável. A lógica hoje é tudo ser muito consumido muito rápido e tudo ser comprável. Mas essa lógica, ela adoece a sociedade também. As pessoas também estão adoecendo pela mesma lógica. E aí, como a lógica é contraditória, ela gera um pensamento crítico. Então, a gente nunca pode dizer assim, a escola está fadada a reproduzir
esse interesse. Porque dentro dela também tem a contradição. Então, esse movimento histórico, talvez a gente esteja daqui a 20 anos refletindo e defendendo uma formação muito mais humanizada, formar um ser pleno, consciente das suas realidades, das suas múltiplas facetas, muito mais preocupado com o lado afetivo, que as pessoas estão adoecendo. Não sei como é que vai ser a escola daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Porque a geração que está sendo formada agora para entrar na universidade é uma geração mercadológica, extremamente pautada por interesse de mercado, em que tudo tem preço, né? A gente fica dizendo sempre, as pessoas perdem que as coisas têm valor e traduzem por preço, né? Eu tenho valor, eu não tenho preço. Mas quando você coisifica tudo, tudo passa a ter preço. E isso está impregnado na escola. As pessoas querem comprar o conhecimento. É pago, o conhecimento é pago. Quem tem conhecimento vende, né? E aí a lógica marxista também está impregnada nisso. Por quê? Porque eu próprio viro mercadoria. E tem muito essa lógica de tipo, enquanto mais conhecimento eu tenho, mestrado, doutorado, mais dinheiro eu também vou tendo. Isso. E aí fica aquela coisa, é justo porque eu muito é injusto. Isso. E assim, veja, hoje você não traduz, e é uma lógica muito preocupante, você não traduz, a pessoa terminou um doutorado, ele tem mais conhecimento. Não. Ela se habilita a ter mais salário. Então, essa relação de currículo e salário é puro produtivismo. E o que as pessoas estão fazendo? Elas estão empilhando o currículo, que nem sempre é sinônimo de competência, de compreensão melhor do mundo. Essa relação está se perdendo. Mas a gente vai voltar a discutir, porque ela tá adoecendo as pessoas. Não é à toa que a gente está discutindo o tema hoje. Sim. Porque esse tema é preocupante, né? Então, hoje, quando a gente discute a lógica de mercado da sociedade, que emprega nas famílias, que emprega a universidade, por que a gente está discutindo isso? Porque a gente está afetado, né? Eu acho a crise como algo muito positivo, né? Diferente do Durkheim, que a gente falava na disciplina, diferente do Durkheim, que acha que a sociedade em crise é uma sociedade doente. Eu acho que a sociedade em crise é uma sociedade reflexiva. Ela precisa. Pensamento crítico, isso. Ela precisa adoecer para refletir. Sim. Né? Adoecer no bom sentido, ou seja, dizer assim, peraí, os meus valores estão perdidos. Tudo que eu acreditava, cadê? Onde é que está? Se desmanchou no ar, né? Como diria o Marx, né? Sim. Tudo que é sólido está se desmanchando no ar. E está virando mercadoria. E eu esqueci que eu também, ao fazer isso, também viro. Eu passo a vender minha força de trabalho, eu passo a ser usado como mercadoria. Por exemplo, hoje quando você vê o que as escolas privadas, né, em sua maioria fazem com os alunos que são aprovados, expor a matéria-prima no outdoor, sim. Né? É mercadorização total. Não sei o que, coloca para poder vender. Né? Isso. E você assina no contrato que você faz com a escola de que o uso da imagem do seu filho está dado para aquela entidade jurídica. Ou seja, eu estou dizendo que ele pode usar meu filho para botar propaganda da escola em qualquer lugar que sirva. Então isso é mercadorização, né? E as pessoas estranham porque a universidade não tem essa lógica, tá certo? Porque eu não dimensiono o valor do que eu estou dando em sala de aula. Vocês não estão dimensionando o que vocês estão adquirindo. Né? A gente aqui tem uma relação de conhecimento, de troca de conhecimento e de aprendizagem. Não tem propaganda de quem passa, mas termina virando propaganda. Né? Com certeza o outdoor que tem aprovação do UFPB, ele tem mais, digamos que mais valor, né? Social, econômico, cultural, do que uma escola privada. Sem dúvida. Né? Sim. É portanto, dentro das escolas sempre se fala muito de você tentar ajudar para você passar na federal. Exatamente. Sempre na federal. Isso. Eu tive a oportunidade de assistir, não sei se cabe aqui comentários desse tipo, eu tive a oportunidade de assistir uma coisa muito engraçada. Era uma guerra de torcidas de universidades, num jogo, né, num campeonato, né, e eles cantam musiquinhas para os outros dizendo isso, né, quem mandou você não estudar, o que seu pai paga, é o que seu pai paga a sua e a minha universidade, que a minha é pública e a sua não é. Ou seja, virou motivo de chacota você ter que pagar para cursar alguma coisa. Por quê? Porque se traduz as federais como sendo de melhor qualidade, sim, indiscutivelmente, porque tem melhores resultados, né, empregam mais no mundo do trabalho, tem uma preparação mais aprofundada. Por quê? Porque não estão na lógica de mercado do vender, do comercializar o conhecimento. Né? E é isso que a gente tem que garantir quando eu digo a universidade tem que ser o lugar da formação crítica. E por que a gente é universidade? Porque é aqui o lugar do conhecimento mútuo.
Nós não somos escolas somente para ensino. E eu boto somente, não é como desprezo das outras atividades, porque o ensino ele é permanentemente alimentado pela pesquisa e pela extensão. Ele tem que ter esse tripé para que ele funcione como uma universidade. Né? Então, esse valor que a gente tem que dar à universidade como esse lugar, e que o conhecimento ele não é só compartilhado, mas ele é produzido. Aqui é o lugar de produção do conhecimento. E na hora de arrumar emprego, conta muito estar na federal do que na universidade pública. Tem um autor que eu tenho uma predileção bastante grande, porque me aprofundei um pouco nele mais do que nos demais, que é um marxista, tá certo? Muito embora alguns o chamem com desdém de desertor, mas acho que ele acrescenta muito a concepção marxista, que é o Pierre Bourdieu, que ele vai tratar exatamente dessa relação entre o capital cultural e o capital simbólico. Quer dizer, não é só ter conhecimento, mas é ter conhecimento de onde, né? Onde é que você adquiriu o conhecimento? Isso é um capital simbólico importante para você ter disputa, que o Bourdieu vai falar desse mercado de diplomas. Olha como ele é marxista, né? Quando ele fala capital e mercado de diploma, ele é puramente marxista, né? Ele traz dois conceitos ampliando, né? E ele acrescenta. Por quê? Porque tem um olhar do século XX, né? Ele ainda chega aos 2 primeiros anos do século XXI, né? Então, assim, ele tem um olhar contemporâneo, diferente de quem viveu no século XIX. Então, assim, há que se considerar o autor ao seu tempo, né? Então, ele não podia perceber o que ia acontecer, né, na sociedade, por exemplo, pós a era da globalização, né? Como é que acontece na globalização? Tudo que eram mercados fechados com fronteira se abre, e isso tem que causar permeabilidade nos conceitos, claro, eles ficam mais fluidos, né? Por isso que o Bauman vai falar de sociedade líquida, né, amor líquido e tudo líquido, porque tudo isso desmancha, aí é muito fluido, né? Muito fácil de subir. A sua opinião, quais os pontos negativos e positivos das contribuições de Marx para isso? Veja, um ponto negativo eu acabei de dizer, né? Ou seja, você tem que contextualizá-lo na história, né? Você tem que entender que as teorias, por que ele é um clássico? Porque a teoria dele se mantém ao longo desses séculos, né? Ele não se esgota, ele é tão profundo que a gente pode até achar curioso, né? Pessoas que têm uma formação mais conservadora também leem Marx, por exemplo, para tratar de assuntos econômicos, né? Porque é uma teoria econômica gigantesca. Então, ele tem, dentre os aspectos positivos, quer dizer, tudo que a gente falou aqui, eu acho que é uma contribuição de pensar a sociedade dentro de um modelo econômico que permeia as relações sociais, né? Quando você diz assim, eu quero que meu filho case com alguém que tem uma boa família, você está reproduzindo a lógica da sociedade de classes. Né? Eu não quero que meu filho case com uma proletária, eu quero que meu filho case e continue sendo classe dominante. Né? Eu quero manter meu status quo. É muito isso a lógica, né? De mercado e tudo. O Bourdieu vai falar de mercado e de casamentos. Olha como é curioso, né? Porque está permeado a sociedade toda. Então, assim, o Marx ele enxerga uma sociedade, um modelo de sociedade que se mantém ao longo de muito tempo, né? Que é o capitalismo. Então, assim, ele enxerga isso, essa manutenção, e pode trazer contribuições as mais diversas, e não está esgotado. Na minha opinião, ele não está esgotado, porque se ele é retomado por autores atuais, né, porque ele é possível de permitir leituras, por exemplo, de uma lógica capitalista que mutou, mas não saiu da sua essência. Ela ampliou-se, ela liquidificou-se, mas ela não perde a essência de exploração. Né? Quem tem dúvida que a gente continua ainda mais explorado? Né? Então, a lógica de exploração do trabalho, ela permanece. Mas aí, eu não diria como pontos negativos, eu diria como limites. Né? Um limite é um limite histórico. Né? Um outro limite é você ter a flexibilidade, e é uma coisa que é difícil dos marxistas mais ortodoxos, a flexibilidade de fazer diálogo com outras leituras. Eu acho absolutamente possível. Mas algumas pessoas resistem e conservam uma única linha de pensamento. Né? E aí quem não está, né, dentro desta linha passa a ter uma crítica muito mais forte, né, como se fosse conservador. Né? E assim, uma terceira crítica do Marx, que eu acho que tem que ser muito bem refletida,
é a necessidade para discutir Marx, ele tem que ser conhecido. Ou seja, eu tenho que ter aprofundamento para discutir, para não fazer a crítica de que tudo que vem de Marx é comunista. Sim, Logo, né, eu passo a ter elementos contrários, porque eu estou, ainda por cima, para ser mais absurdo ainda, eu comparo os princípios que ele entende a formação do Estado comunista, de uma sociedade sem classes. Eu não conheço nenhuma sociedade no mundo que tenha essa característica de não ter classe social nenhuma, né? Algumas se aproximam desse modelo, mas ainda tem uma lógica capitalista, né, tentando, né, ninguém sofre mais pressão para isso, por exemplo, do que Cuba, né? Sim. Mas há uma tentativa de ter uma sociedade sem apartações sociais, ou seja, com menor exclusão de classes, né? Eles inclusive negam a existência das classes, tentando se aproximar do modelo que o Marx traduz como comunista, que você não vê explicitamente sendo empregado, para ter toda a crítica. Mas tem aí o absurdo maior que eu ainda acho, é você dizer assim, de um lado estão os comunistas e de outro lado estão os conservadores. Não, estão os que defendem justiça social e estão os que defendem a exploração do capital. Aí você tem dois lados na sociedade, né? Mas no meio disso tem gente que está, né, que a gente fica brincando, dizendo que está precisando fazer chá de revelação. Porque tá muito mais, né, para o meio aqui, se achando que está defendendo os princípios de um Estado de exploração, quando ele é explorado. Né? Então você tem muito essa. E aí vem, eu não considero como um ponto negativo, mas eu acho uma apropriação indevida por desconhecimento. As pessoas não leem, não conhecem, não dá para ler Marx pela orelha do livro, não dá, né? Você conversa com 10 pessoas que estão criticando Marx, nenhuma delas leu uma obra do Marx sequer, e aí fica muito complicado você ler por apropriação do Google, né? Essa semana eu tive a oportunidade de assistir uma parte de uma fala do Pablo Marçal, e acho que é uma fala antiga que mandaram para mim, e eu fiquei chocada como é que a pessoa faz uma sopa de letrinhas, porque ele mistura, né? Ele mistura Marx, ele mistura a escola de Frankfurt, certo? Ele vai discutir Paulo Freire, joga isso tudo num balaio e chama tudo de comunista. Né? Ou seja, ele se apropria, a impressão que eu tenho, é onde eu quero chegar, ele se apropria de várias informações disponíveis no Google, junta e faz uma fala articulando que tem uma lógica de ChatGPT. Pronto. Ela tem uma lógica de formulação de uma narrativa. Você constrói um pensamento, é um texto, né? É uma produção textual, mas ela não tem sentido lógico nenhum entre esses elementos, porque esses elementos, inclusive, são incompatíveis, completamente incompatíveis. Né? Você juntar a escola de Frankfurt como se fosse um bloco só e fosse Marx, né? Inclusive tem até um erro crasso, um anacronismo aí ferrenho, né? Então você tem erros de tempos diferentes, de coisas que não se comunicam, né? Que não dialogam. E ele joga tudo num pacote só e dá a impressão de ser erudito. Porque conhece isso tudo, mas nunca leu, né? Então, assim, a crítica do Marx é muito mais uma crítica por desconhecimento e uso inapropriado. Tá? Porque na hora que eu entendo o Marx, por exemplo, como sinônimo de comunismo, ele escreveu muito mais que isso. Tá certo? Então, essa que eu posso chamar de crítica, seria isso. Acho que todas as teorias, de maneira geral, elas merecem ser conhecidas para serem analisadas. Né? Antes de criticar, conhecer. Isso. Acho que esse é o caminho que a gente, inclusive, tenta pregar todo dia na universidade. Não é? Você tem que conhecer, fazer uma análise, para depois fazer o que a gente chama de análise crítica, né? Estabelecendo ou não um juízo de valor. Porque eu digo estabelecendo ou não, porque você não é obrigado a estabelecer um juízo de valor. Eu posso falar de Marx 5 horas e não dizer para você se eu gosto ou não dele. Né? Então, o juízo de valor é um detalhe aqui no final. Mas a análise eu tenho que conhecer para poder analisar. A pergunta final agora, que é, se eu tivesse essa oportunidade, né? Qual seria a educação ideal assim, para você e como você implementaria essa educação? Veja,
Se propor um modelo ideal, significa que eu tenho que analisar uma sociedade ideal, não é? Uma escola ideal, que não tem. Então, eu gosto muito do Max Weber quando ele propõe modelos ideais para você analisar, mas não como modelo de ação, né? A escola ideal é a escola construída, né? Como modelo para aquelas pessoas que estão ali, que estão requerendo aquela educação. Então, ela tem que ser pautada no contexto, né? Ela não pode ser a priori, não existe ideal a priori para a escola. Mas, assim, eu entendo não como uma escola ideal, mas qualquer projeto de educação, ele tem que existir para poder ter uma escola, né? Então, você tem que pensar qual projeto, se eu dissesse para vocês, qual o projeto de educação hoje que o Brasil precisa. Aí a gente vai dizer, não, tem que ser uma educação que prepare o indivíduo para uma sociedade em que ele seja proativo. Esse é o modelo. Aí o outro vai dizer, não, é uma educação que prepare um erudito. Esse é o modelo que essa pessoa quer. E você vai ter esses várias sugestões para você construir um projeto de educação. Né? Porque todos os países que desenvolveram-se como modelos econômicos, curiosamente, né, dentro da lógica capitalista, eles se pautaram por ter um projeto bem feito de educação, que vai ter que ter meta curto, médio e longo prazo. Ou seja, você tem coisa imediata, depois a estrutura da escola e as carteiras, isso é imediato. Você não pode pensar um modelo de educação sem ter infraestrutura. Ok, mas aí você tem que ter um plano a médio prazo, por exemplo, lutar contra a evasão, contra fracasso escolar, contra a distorção de idade séria, tentar puxar para que as pessoas que entrem em situação de vulnerabilidade não atrasem no sistema. E aí tem a longo prazo o quê? Você tem a longo prazo o aluno empoderado com competência, né? Com as competências, quais as competências que eu quero que o meu aluno saia para poder testar ao final. Então, isso é um projeto de educação. Eu defendo que uma boa escola, né, uma escola ideal, ela tem que ser pautada num bom projeto de educação. Se você analisar o Brasil, a história da educação ao longo do período que o Brasil existe como nação, você vê alguns projetos educacionais e esses projetos se tornam muito mais políticas de governo do que políticas de Estado. E aí, quando o governo termina, desmantela e começa tudo de novo. Então, a gente tem assim, o vai e volta. Tanto é que a educação brasileira na legislação, ela muda. Eu nunca vi tantas mudanças de nome, né? Você tem primário, ginásio e científico, aí vem o clássico e o clássico, e tem um outro que era científico, clássico, pedagógico. 3. Aí mudou, né? Aí muda, aí volta. Primeiro e segundo grau, né? Que aí acaba essa história da divisão. Aí vem agora infantil, fundamental e médio, né? Vai mudar de novo. Aí agora o novo ensino médio, ou seja, você tem mudança a cada governo, porque não é um. Por que eu entendo que o melhor plano de educação que o Brasil tem é o PNE? Porque é um plano nacional e dura 10 anos. Então esse tem a amplitude. Né? Quando tem, por exemplo, dentro do PNE, uma política como o PENAS, no caso da universidade, de assistência estudantil, sim, aí você diz, é uma política pública, e virou lei agora. O PENAS virou lei. Ou seja, essa é uma política que não vai terminar com o governo. O que é que essa política diz? Que o aluno precisa de ter uma contrapartida financeira para poder estudar. Olha como é uma política importante para a educação, mas ele tem que estar num projeto. Então, sem se pensar, uma escola ideal, eu entendo, né? Uma escola ativa, criativa, que tenha, em qualquer ramo de ensino, educação, mas também tenha construção de conhecimento. Aí você fala assim, mas professora da educação infantil, como é que isso aconteceria? Com projetos. Você tem projetos. Se chama, né, pedagogia de projetos. É exatamente você trabalhar com projetos pedagógicos. As escolas, boas escolas, trabalham com projeto pedagógico. Você está fazendo extensão e pesquisa. Você traz a comunidade em eventos, né? Você está fazendo uma relação. É como se fosse um ensaio para ir para a universidade. Né? Trabalhar na educação básica com projetos é o protótipo do que a gente faz na universidade. Por isso que o Gramsci, que também é um marxista, defende tanto como modelo ideal da educação a universidade. Acho que a gente aqui tem um laboratório do que é de fato fazer o outro aprender. Né? Você tem esse lugar que você prepara. Quando eu olho para vocês, daqui a 4, 5 anos vocês vão estar como profissionais de educação. Né? Ou seja, a gente forma, participa dessa formação de vocês, para vocês nos substituírem, ou seja, vocês vão continuar o caminho da educação que a gente trilhou. E eu continuei dos meus professores, e assim vai.
formados em uma universidade. Então, pensar a educação como formação, e formação ampla, né? E aí vem da educação básica em qualquer lugar que você esteja. Mas eu concordo com o Gramsci quando ele diz o melhor modelo de educação é a universidade. E por que ela é o melhor modelo? Exatamente porque ela vai tentar, é o lugar onde você alia teoria e prática, que é o conceito de praxis marxista, né? Qualquer modelo de educação tem que ter aliança de teoria e prática. Você não pode só pensar, estudar e decorar, né? Você tem que fazer. Esse é o pensar de fato a aprendizagem, né? Aprendizagem significativa, aprendizagem que você leva para a vida. E por que ela é significativa? Porque você vincula o novo com o velho. Conhecimento novo com o conhecimento que você tem, faz o link e aquilo você aplica na solução de um problema. Olha que modelo de educação legal, né? Você pensar a escola como lugar, e o que a gente faz na pesquisa? Você pega a teoria e aplica na situação problema. Esse é o modelo de ensino, pesquisa e extensão, é um modelo educacional, é mais do que a definição de universidade. Né? Então é um pouco isso que eu defendo, todo dia. Maravilhoso. Então, esse pessoal foi essa breve introdução sobre as concepções marxistas da professora Guaciara. Quero muito agradecer. Obrigada a vocês pela oportunidade. E é isso, pessoal. Fiquem com os próximos episódios e mais oportunidades aqui no Fala Universitário.